Boa tarde, internauta. Seja muito bem-vindo a mais um Esporte.com. Hoje vamos falar da vitória do Atlético ontem sobre o Palmeiras, da derrota do América sobre o Curitiba e de mais uma derrota do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Comigo aqui no estúdio, Thiago Prata, repórter do Jornal O Tempo. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Cabido, Enzo, pessoal aí. Vamos comentar mais uma rodada que foi boa só para o Galo dos times mineiros. Comigo aqui também no estúdio, Enzo Menezes, estreante aqui da turma. Boa tarde, Enzo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos comentar a rodada dos mineiros aí. E só lembrando aos amigos internautas, vocês podem mandar perguntas, basta entrar no site do Tempo, www.tempo.com.br e participar daqui desse vídeo chat conosco. Thiago Prata, o Cruzeiro começou até bem no primeiro tempo na derrota para o Botafogo, mas o que faltou para o time realmente ganhar do Botafogo? Na minha opinião, faltou muita coisa. Faltou um pouco mais de gana, um pouco mais de atenção em questão defensiva, um pouco mais de mira. E o Cruzeiro, ele mostrou uma situação seguinte, ele não estava conseguindo penetrar a área do Botafogo, não estava conseguindo ser agressivo o suficiente para penetrar a área do Botafogo e ter aquele chute de curta distância. O jeito foi apenas arriscar de longa distância, principalmente com o Montilho, né? Para quem viu o Cruzeiro jogando contra o São Paulo, no empate 3-3, jogando contra o Corinthians, a derrota de 1-0, e até aquele segundo tempo contra o Bahia, do 1-1, né? Vamos colocar o Atlético Goianiense também, né? Que foi a vitória do Cruzeiro nesse segundo turno, mas a gente já via o Cruzeiro jogando bem melhor do que jogou contra o Botafogo no sentido de penetrar a área do Botafogo, né? Cruzeiro apático, eu acho, principalmente no segundo tempo. O Wellington Paulista tentou dar uma cara nova para o Cruzeiro, mesmo assim não foi feliz, e o Keirson realmente está mostrando que não tem condição de vestir a camisa do Cruzeiro. Devendo muito. E Enzo, a jogada do Botafogo ela é muito óbvia, né, para quem acompanha o Campeonato Brasileiro. O Cortez vem pela esquerda, ou ele cruza ou ele toca para alguém, como foi o caso do gol do Botafogo, lança para a área e o Louco Abreu chega. O Cruzeiro já sabia dessa jogada. O que faltou para o Cruzeiro tentar não dar esse espaço para o Botafogo lá no Engenhão? Pois é, foi muita falta de atenção da defesa, né? A gente percebe pelo lance que o Abreu entra por trás da defesa, nas costas do zagueiro, uma jogada que todo mundo já conhece, né? Que é a jogada do Botafogo. O que falta ao Cruzeiro nesse momento é um momento de referência na área, por exemplo, como é o Louco Abreu para o Botafogo, né? E também na falta de um velocista, que o Cruzeiro explorou muito essas jogadas de lançamentos longos, muita ligação direta, mas não tinha um contato ali mais próximo entre o meio e o ataque. O que acontecia? O time saía com a bola tocando, mas um toque lento na falta do velocista e pegava a defesa já armada, já pronta, e aí tinha que arriscar de fora. O Montijo, o Roger no primeiro tempo, acho que também teve uma boa chance, mas não conseguiu ser efetivo, né? Eu tenho uma opinião com relação ao trabalho do meio-campo do Cruzeiro nesse jogo contra o Botafogo. Primeiro que Charles não conseguiu sair jogando hora nenhuma, sempre dava a bola para os atacantes, meio-campistas do Botafogo, e o Roger, recuado também, não surtiu efeito, né? Agora, o Montijo, para mim, foi uma das figuras apagadas em campo. Impressionante como o Montijo não se apresentou para o jogo, como a gente está acostumado a ver ele em outros momentos, né, Thiago? O problema é que deixou-se tudo nas costas do Montilho, né? Ele até que tentou várias vezes em lances de fora da área, mas ficou muito nisso, né? A tal Montilho dependência. Como você disse, o Charles e o Roger não tiveram um papel importante. O Charles deixou bem claro na entrevista coletiva dele antes do jogo que estava se sentindo horrível fisicamente falando. E ele ia para o sacrifício. Errou muitos passes, né? Errou muitos passes. Achei que combateu pouco no sentido de tentar tirar a bola e tudo, né? O Roger jogou como terceiro volante praticamente, sim, né? Para tentar e tentou-se colocar o Diego Renan mais avançado, né? O Diego Renan pouco atacou também, né? Matou o lado direito porque o Cruzeiro não teve lateral. O Léo teve que ser improvisado, isso matou bastante, né? E como a gente já destacou, deixar o Louco Abreu livre na área, por cima ou por baixo, ele fatalmente mata. E o curioso é que o Wagner Mancini sabia disso, comentou isso na semana inteira, né? Comentou inclusive na entrevista coletiva que
de sexta-feira passada, que não poderia deixar ele com espaço dentro da área, que dentro da área ele é mortal. Fora da área é um jogador comum. Mas lembrando que no primeiro turno o gol que ele fez no Cruzeiro foi de fora da área. Então o Louco Abreu é perigoso de qualquer maneira. É um dos atacantes diferenciados que a gente tem no futebol brasileiro hoje, né? Vamos conversar um pouco com os nossos internautas. Enzo, eu gostaria que você respondesse a pergunta do Felipe. A gente discutindo um pouco essa questão do ataque do Cruzeiro, ele faz a seguinte colocação. O Elber é um jogador de velocidade e visão de jogo. Seria uma opção, ele, o Elber, para atuar no ataque do Cruzeiro junto com outro centroavante centralizador? Eu acho que é muito cedo dar essa responsabilidade para o Elber. Ele é um garoto da base que está chegando agora, está começando a entrar no time no segundo tempo e entrando bem. Só que o Elber, ele não é um atacante de ofício, né? Então, colocá-lo na área nesse momento e cobrar no time na situação que está, que o Elber defina as jogadas, faça gols, eu acho que é um pouco arriscado. Pode ser uma alternativa, pode ser que dê certo, mas faltando aí 6 jogos para o campeonato terminar. Na situação que o Cruzeiro está, colocar nas costas dele é meio complicado. A mesma coisa a gente lembrando, quando o Atlético foi rebaixado, aconteceu mais ou menos isso que o nosso internauta, o Felipe, está colocando, né? Uhum. Chamou-se a responsabilidade para os jovens da base, tanto que o Bruno era o goleiro naquela época do Atlético durante o jogo, principalmente contra o Vasco, no jogo do rebaixamento do Atlético, e colocou muita responsabilidade em cima desses meninos, né? Eu também acho que não seria o ideal colocar os meninos da base nessa situação em que se encontram, mas também o Cruzeiro fica à mercê de Kerrison, Wellington Paulista, Farias, eu perdi alguém, e Anselmo Ramon. Então é um ataque que a gente olha, talvez o Farias pelo seu esforço e o Anselmo Ramon também pelo seu esforço é que mereçam ser os titulares hoje. Mas tecnicamente falando, se a gente for analisar os 4, complicado, ou até incluir o Elber nesse pacote, nenhum vale a pena, né, Thiago? Sinceramente, eu vejo muita qualidade no Elber, mas é como o Enzo falou, ele não é um atacante, né? Ele é um meia atacante. É a mesma coisa que muito se falou de colocar o Montilho várias vezes nesse campeonato como atacante, né? O Elber jogou uma vez também, uma partida como titular, como atacante, e mata, tanto o Elber quanto o Montilho. Eu, sinceramente, a minha opinião, nessa altura do campeonato, eu colocaria o Elber como meia. Eu colocaria ele e o Montilho como jogadores de armação. Por quê? Porque é um jogador de qualidade que tem a responsabilidade também, o Cruzeiro ganha mais velocidade com os dois, aí um pode cair pela direita, outro pode cair pela esquerda em questão de velocidade, porque o Cruzeiro só tem atacantes pesados na frente, né? Essa conversa de falar que o Wellington Paulista pode ser velocista, ele quebra o galho como velocista. Vamos ser sinceros, é conversa fiada. Conversa fiada, não tem condição. A gente respeita a posição do treinador. Não, foi só ele que já pensou nisso uma vez. Né? Alguns antecessores dele também já pensaram nisso. O Cuca achava que ele poderia fazer o pivô. Até se deu bem nisso, só que começou a aparecer mais o Alisson, o Thiago Ribeiro, e o Wellington Paulista não fazia gols, né? Então era uma outra situação, enfim. Mas se no Atlético dá certo, porque apostou no Bernard, um menino da base, franzino, mas que hoje é um dos melhores jogadores do Atlético, como meia, né? Chegando bastante ao ataque, o Cruzeiro poderia fazer o mesmo com o Elber. A gente só tem que lembrar, daqui a pouco a gente vai falar um pouco do Atlético, o Elber fez um grande jogo ontem contra o Palmeiras, mas o Elber disputou a Taça BH de Futebol Júnior há 2 meses e meio atrás, né? Sim. Então, ele passou a ser solução hoje, né? Porque ele teve uma capacidade, teve uma evolução, conseguiu se manter ali durante o processo em que o Atlético não estava numa crise na qual ele está saindo hoje, né? Mas, Enzo, por favor. O problema no ataque do Cruzeiro, hoje em dia, é que depende muito da inspiração dos atacantes em determinadas partidas. Contra o Atlético Goianiense, o Anselmo Ramon foi o melhor da partida, teve uma atuação destacada. O Farias, que não estava nem treinando com o grupo, foi escalado e fez uma boa partida. Nem treinando na Toca da Raposa, nem na Toca, ele teve que alugar um campo à parte para não perder a parte física. Depois que ele, no finalzinho ali, um pouco antes dele ser reintegrado, né, ele voltou a treinar na Toca. Que ele voltou, quer dizer, uma situação inusitada, que a gente nem imaginava. Não tem precedentes para isso, né? Então, quer dizer, são os dois mais inspirados no momento, né? O Wellington Paulista
Na outra passagem pelo Cruzeiro, chegou a fazer gols, foi um atleta importante, mas nessa segunda vez tá bastante apagado. O Keirson não mostrou o que veio, então depende da inspiração do jogador no dia, porque contra o Botafogo, por exemplo, o Ramon e o Farias não tiveram... Mas toda vez a gente chega aqui e fala, poderia dar uma chance pro Anselmo Ramon, poderia dar uma chance pro Bobô. Todo jogo um aparece. Sai do banco de reservas e resolve, ou começa e resolve. Em nenhum momento consegue o mesmo atacante do Cruzeiro fazer 2 ou 3 partidas seguidas bem. Você dizer, esse cara foi determinante para a vitória. Ou ele foi importante taticamente. Não está tendo isso no Cruzeiro. Não está tendo isso, mas eu volto a repetir. Na minha opinião, não, igual vocês falaram também no início, não houve a ligação. Se você for pegar o jogo e analisá-lo de uma forma fria, as oportunidades do Cruzeiro, como vocês bem falaram, foram de fora da área. E a única que chegou ao Farias, ele chutou a gol. Só que não teve a felicidade de marcar o gol para satisfazer a torcida do Cruzeiro. Mas a situação do Cruzeiro hoje é crítica. Segundo o nosso matemático, o Alexandre Siqueira, o Cruzeiro está com 62% de chance de risco, de queda. Então é um negócio muito sério. O Cruzeiro está numa situação muito grave e vai pegar uma pedreira agora contra o Flamengo. Para você, Enzo, o Cruzeiro contra o Flamengo, que postura que deve ter em campo? Olha, contra o Botafogo, o Cruzeiro, apesar das dificuldades, da limitação de elenco, ele se propôs a fazer seu jogo, não ficou fechado na defesa e esperando chance de contra-ataque. Não, foi à frente, tentou ir à frente, mas esbarrou nas suas limitações, nos seus erros e não conseguiu a vitória. Contra o Flamengo, eu acho que o time... pode repetir a entrada dos 3 zagueiros. O Léo entrou na direita improvisado e não teve muito destaque. Só no fim do jogo que ele subiu mais, já no desespero, para tentar um cruzamento, alguma coisa. Mas no mais ele ficou parado ali na linha com 3 zagueiros, protegendo a defesa. Porque o Mancini achou que com 2 zagueiros a defesa ficou muito aberta. Ficou muito exposta. Muito exposta, né? Então acho que pode entrar com essa formação, só que tem que buscar uma solução para ser mais efetivo na frente, para criar mais chances. O Cruzeiro tem criado pouco. Isso também dá uma pressão muito grande para o atacante. Ele receber poucas bolas é complicado para ele. Vou ter que resolver. Um time que não cria... Não cria é complicado, né? A gente sabe que o Anselmo Ramon é garoto, o Farias está voltando, tem todos esses problemas, mas na situação que está, perder do Flamengo é arriscar entrar na zona de rebaixamento. Se a gente pode falar que algo de bom aconteceu para o Cruzeiro nessa rodada, foi a derrota do Ceará, do Atlético Paranaense. De todo mundo, né? Todo mundo estava lá embaixo e perdeu. Então, foi inclusive o Bahia, que está à frente dele, também foi derrotado. Também foi derrotado. Então, tem uma chance de respirar um pouco na próxima rodada. O que ajuda o Cruzeiro na reta final é que vai ter confrontos diretos aí com o Ceará, com o Atlético Paranaense, com o próprio Atlético Mineiro, né? Que é o clássico, a gente não pode fazer previsões, né? Mas tem aí Ceará e Atlético Paranaense. Que eu acho que... e ainda o Avaí fora, né? Que eu acho que são os jogos Avaí, Ceará fora. Ceará e o Atlético Paranaense em casa. São os jogos-chave. Tem que tentar alguma coisa contra o Flamengo para não entrar na zona de rebaixamento agora e não ficar no desespero. E tem outro problema. O nosso internauta aqui, o Barbosa de Patinga, pergunta o seguinte, Thiago. Vocês acham que se o Cruzeiro entrar na zona, ele terá forças para escapar do rebaixamento? Se ele entrar na zona antes desses confrontos diretos, fica complicadíssimo, porque o que a gente está dizendo? Isso significa perder para o Flamengo e perder para o Inter. Sim. São os 2 próximos compromissos, que não são os confrontos de 6 pontos. Você chegar no jogo de 6 pontos contra Avaí, Atlético Paranaense e Ceará, né, na situação, o clima é totalmente para baixo. A moral do Cruzeiro é totalmente para baixo. O Cruzeiro tem que tentar, pelo menos nessas 2 partidas seguidas, se manter em cima. Por quê? Porque joga a responsabilidade um pouco mais para o adversário. Não joga totalmente, porque o Cruzeiro também tem a responsabilidade dele. Mas o Cruzeiro conseguindo... É difícil a gente falar, vai ganhar do Flamengo, mas se o Cruzeiro roubar um ponto, pelo menos, o importante é a vitória, lógico, do Flamengo, e ganhar em casa contra o Internacional, é outra história. O moral... Cresce de novo a moral do Cruzeiro. Aí você está falando que o Cruzeiro vai somar 4 pontos. Aí iria para 38 pontos. 38 pontos. E 38 pontos, baseado na tabela com o Ceará com 32 hoje, é difícil do Ceará alcançar 38 pontos. Dificílimo.
Difícil. Sem dúvida. E a gente também tem que considerar que, apesar de serem jogos de 6 pontos, no final, o Cruzeiro vai enfrentar o Avaí em Florianópolis e o Ceará no Presidente Vargas, que vão virar verdadeiros caldeirões, né? Os dois times precisando desesperadamente da vitória. Ano passado, o Avaí conseguiu se salvar ali no final, dentro de casa, que a torcida foi muito importante, teve um papel determinante na partida, né? Então, o Cruzeiro não pode achar que, porque vai enfrentar 3 adversários que estão lá embaixo, que vai ganhar esses pontos. Você conversa né? com qualquer dirigente do Cruzeiro hoje, é isso. Vamos jogar ainda com times que estão brigando lá conosco. Isso é muito perigoso, ainda mais faltando 2 jogos, tudo pode acontecer, times crescem. Ganhar de um time grande hoje, como por exemplo, a gente cita o Atlético, por ter ganhado o Fluminense lá, é de suma importância porque, em vários sentidos, como a gente citou aqui, o Cruzeiro ganhando do Flamengo ou do Inter, eleva a moral também, Sim. porque a gente pega o exemplo do Avaí. O Avaí vencendo o Corinthians por 1-0 e tendo um jogador a mais, ele tinha tudo para ganhar o jogo, né? Tinha grandes possibilidades. Se ganha o jogo do Corinthians no Pacaembu, os caras pensam, pô, nós vamos sair dessa situação. Exatamente. Posso ganhar de qualquer um nós agora. Vamos sair nós ganhamos do líder jogando fora, jogando do vice-líder na vice-líder. época, né? Mas tomou a virada. Isso vai lá para baixo de novo. É um dentro de um jogo, a quantidade de momentos, o América é prova disso também. Uma coisa né? que acontece. O América todo jogo ele tem o sentimento, tem o gostinho da vitória e da derrota no final. Daqui a pouco a gente vai falar do América, mas antes a gente vai ouvir agora o treinador do Cruzeiro, Wagner Mancini, que conversou com os repórteres A equipe jogou bem, falta alguma coisa, falta ser mais agressivo, falta jogar mais dentro da área do adversário, falta segurar um pouquinho mais a bola, não no campo de ataque, porque hoje a gente teve muito isso, né, com o nosso meio-campo jogando bastante, mas essa bola, a hora que ela chega nos 2 atacantes, ela tem que ser segura para que a gente tenha um pouquinho mais de opção. Mas enfim, de uma maneira geral, nós saímos daqui hoje chateados porque houve evolução no time, o time brigou, jogou de igual para igual, foi dono. Eu tenho certeza que da metade de tudo aquilo que foi analisado, foi um jogo muito equilibrado, mas infelizmente a gente não leva a ponto, que era o nosso objetivo. A equipe... Vocês concordam com o Wagner Mancini falando que o time jogou de igual para igual contra o Botafogo? Você concorda, Thiago? No sentido de que o Fábio não trabalhou muito, mas só que o Botafogo foi, na minha opinião, volume de jogo bem perdeu chances criadas, foi muito maior. O Botafogo teve as melhores chances, né? O Herrera no primeiro tempo, perdeu uma sozinho, chutou. O Louco Abreu driblou o Fábio e o Naldo salvou. Então, o Wagner Mancini pode ter visto outro jogo, né? Olhar ele em loco, deve ter visto outro jogo realmente. O que eu posso concordar com ele é que a gente, pelo menos, não viu aquele Cruzeiro apático. Por exemplo, contra o Bahia, né? Que vinha jogando... mas eu achei o segundo tempo do Cruzeiro muito... Mas foi fraco. fraco. O time não teve padrão. Não, a vontade, é aquilo que a gente sempre conversa. Vontade o Cruzeiro tem. Tem, mas falta um pouco Muita mais. vontade, mas tá faltando o que o Roger falou após o jogo, em entrevista ao Sport TV, se não me engano. Falta qualidade, Falta né? qualidade, o time do Botafogo é superior, não dava para jogar de igual para igual, mas não jogou. Então, o Cruzeiro tem que botar suas barbas de molho, ficar esperto, porque a segunda divisão está muito próxima e a torcida não vai perdoar se esse time cair, não. Sem dúvida. E agora pega o Flamengo, que está mordido, mas o Cruzeiro também está mordido. Exatamente. Né? Então, se o Flamengo tem todos os motivos para tentar buscar essa vitória, o Cruzeiro também tem. Então vai ser um grande jogo no Engenhão no próximo domingo. Agora vamos falar um pouco do América. O América começou ganhando novamente lá em Curitiba e permitiu a virada para o Coxa Branca lá do Couto Pereira. Thiago, para você, o América, 99,9% de chance é 100% de queda, né? O América está rebaixado. O América está rebaixado. Né? Isso aí, muitos jogadores já estão falando, é um milagre, mas o milagre não acontece nunca, né? O América não... Isso fica naquele negócio, planejamento era para ter subido nesse ano, para o ano que vem disputar a Série A do Centenário, mas não foi assim, né? Então subiu, já devia ter se preparado antes, montou o time durante o campeonato, porque passou por várias reformulações. O André Dias chegou com uma solução, foi embora depois que brigou com o Givanildo. São vários fatores, né? A gente tem de positivo. O Kempis se mostrou um bom atacante, uma vez ou outra um pouco inseguro, talvez, como por exemplo contra o Flamengo, que ele poderia ter feito mais um gol. O Marcos Rocha, presença sempre boa na direita, né? Um ou outro jogador assim com uns lampejos de bom futebol, né?
mas é muito pouco para um time de Série A. Agora, o que eu fico pensando é o seguinte, o Mauro Ferrante saiu do América por uma razão, né? Porque não conseguiu dar liga ao time. Veio o Antônio Lopes, que foi Desastre. um desastre total, né? Que viu que não tinha jeito. E o Givanildo veio como a solução. O Givanildo teve para tirar o América da lanterna várias vezes e não conseguiu. O problema é o quê? É só o treinador, são os jogadores, é a diretoria, é um conjunto de tudo, né? Então, para explicar a situação do América, você tem que ver desde quando ele subiu. O que a gente pode analisar o América está com 25 pontos, tem um aproveitamento pífio de 26%. Isso não é... Se você vai fazer uma campanha dessa na Série A, você não precisa subir. Você não precisa subir. A minha opinião é bem essa, assim, porque se o América queria disputar a primeira divisão, devia ter feito um planejamento, devia ter feito um esforço para pelo menos se manter esse ano. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Você não pode jogar nas costas, por exemplo, do Fábio Júnior, que foi um dos destaques do Campeonato Mineiro do time do América. Claro. O América fechou o Campeonato Mineiro na terceira posição, na quarta posição. A gente não sabe porque não teve disputa de terceiro lugar. Foi na terceira posição. Mas tinha melhor pontuação, foi na terceira né? posição. Tomar como base o Campeonato Mineiro, que tem, com todo respeito aos clubes do interior, tem 2 times de ponta, que é Cruzeiro e Atlético, e o América é a terceira força. Você não pode tomar como base o Campeonato Estadual. O América não se preparou como deveria para disputar a primeira divisão. Ano que vem, no Centenário, talvez seja até melhor disputar a Série B, Thiago. Porque pelo menos vai estar com o Independência pronto, Independência bonito, vai poder jogar a Série B, que é um campeonato que o americano está acostumado a assistir, a disputar. E a Grande Festa Centenário pode ser a nova subida. Exatamente. E aí sim, preparado para Preparar disputar o time. um campeonato igual é a Série A. A Série A é um campeonato muito forte e que você não pode dar moleza. Essa campanha que o América fez é parecida com a que o América de Natal fez naquela temporada, umas temporadas para trás aí, né? 2007. No sentido de não sair muito da lanterna, né? Porque o América de Natal naquela época ele foi ridículo. É, O América, sim, em todos os ainda casos, pior. ele O América não sai da lanterna tem quantas rodadas? Não, sim. Muitas Não rodadas. saiu da zona de rebaixamento. não saiu da zona de durante o rebaixamento campeonato. desde que entrou. Então, é uma campanha que você não precisava ser assim. O América, é claro, a gente sabe das limitações, a gente sabe do esforço que a diretoria faz, mas não precisava ter feito uma campanha tão pífia igual está fazendo agora, A né? gente vê o plantel do Bahia, só para citar um exemplo, a gente fica impressionado como é que o América está atrás do Bahia. Sim. Como é que o Cruzeiro está atrás do Bahia e como o Atlético ficou durante muito tempo atrás do Bahia. Hoje está com o mesmo número de pontos e é à frente por causa de vitórias. O Bahia está com 36 pontos, daqui a pouco o Cruzeiro passa também, né? Porque só o Bahia está numa queda vertiginosa. Livre, né? Impressionante. Só que é dentro de campo que as coisas se resolvem, né? Exatamente. E por isso que o América Exatamente. ficou nessa situação. O América conta com a limitação do seu elenco e com apagões dentro das partidas, né? Começa vencendo, faz o gol muito cedo, aí leva a pensar, será que fazer o gol muito cedo dá tempo para o adversário chegar? O que acontece ali, que se não me engano já foi a 6ª, 7ª virada? O América para virada é Impressionante, impressionante. né? Não tem o que dizer Impressionante. mais do América. Contra o Grêmio, na Arena do Jacaré, né, na penúltima rodada, o Anderson conseguiu um gol Salvador aos 43 do segundo tempo, no escanteio, num lance de raça, mas ali já vinha se desenhando o problema. Só que contra o Grêmio, o Marcos Rocha, quando foi expulso, prejudicou todo o processo, né, todo o trabalho. Contra o Coritiba, não. O Gilson, o outro lateral, né, esquerdo, foi expulso já no fim do segundo tempo, quando já estava 2-1, e depois o Coritiba só fechou a contagem, mas a história se repetiu. O América fez o gol muito cedo, tem um gol bonito do Kempis, né, driblou 2 adversários e chutou no canto, mas não suportou pressão. O Coritiba, que é um time forte no Couto Pereira, e o América, que não venceu ainda fora de casa, E né? eu arrisco a dizer que eu acho que ele não vence. É complicado. Muito difícil. Teria- Muito difícil. A sequência do América, o América joga em casa contra o Corinthians, o Botafogo e o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense brigando ali para não cair, Corinthians e Botafogo brigando pelo título. Esse Corinthians aí é falso mando de campo do Falso América. mando. Né? Jogar em Uberlândia, É jogar em São Paulo. A não ser... não vai ter como. Como joguei em como. Uberlândia... o não que tem o América como. pode fazer aí é ganhar dinheiro com vendas de Exatamente. ingressos. De ingressos. Não né? fazer o que aconteceu no clássico contra o Atlético. Pode ser que ganhe, é o América. O América ganhou do Vasco e do Fluminense. Mas é pouco. Complicado. Só isso não dá, né? Contra o Santos, que o América jogou em Uberlândia, até abriu o placar e perdeu a partida, né? Foi mais uma dessas viradas. Mais uma virada. E aí o América ainda enfrenta fora o Fluminense, que
também está com a esperança de lutar pelo título. São Paulo, que está mal com o Leão, mas é sempre o São Paulo no Morumbi, fecha em Goiânia contra o Atlético de Goiás, que é uma das surpresas. O né? que se nota aí, o América tem que ganhar a 6 em 6, ele tem que quebrar a maldição do Engenhão, ele tem que vencer o líder do campeonato, ele tem que ganhar a primeira fora de casa no Brasileiro, ele tem que engatar pela primeira vez 2 partidas seguidas com vitória, aí vai ter que ser terceira, quarta, quinta e sexta, então vai dar. Não tem condição não tem nenhuma. jeito. E mesmo Com esse que time- vença a Com esse 6, plantel, não. tem que torcer ainda para os outros não. Ele chega a 43, não é? 43. Faz 18, tem 25, né? Sim. Matematicamente, a gente tem que ver se vai dar. Ainda tem né? que ver se dá. Precisaria de outras Ainda combinações. precisaria de uma Combinações. combinação. Não basta só vencer, complicado. inclusive. Agora, tem tem, condição. tem uma questão, a gente ouve às vezes as pessoas falando na imprensa que é uma vergonha essa queda do América. Na verdade, vergonha foi aquela situação que o América viveu de jogar a Série B do Mineiro, jogar a terceira do Brasileiro e quase cair para a quarta. Se não fosse uma combinação de resultados ali no último A jogo. realidade do América é a Série B. É a Série B, pela limitação do elenco, a gente respeita a história do América, torce pelo América para ficar na Série A. Você vê torcedores do Cruzeiro, do Atlético, torcendo para o América se manter, exceto contra os seus próprios clubes, Os claro. próprios jogadores e treinadores também. Treinadores dão apoio, mas Cruzeiro e Atlético. a realidade do América é tentar montar um bom plantel, evitar o desmanche desse time para jogar o Mineiro, porque se conseguir manter aí uma base desse time para jogar o Mineiro, e para jogar o Mineiro não, para disputar o Mineiro, tentar chegar numa final de repente, dar trabalho ali, roubar pontos dos times, Cruzeiro, Atlético, né? E tentar fazer uma Série B regular, né? Com regularidade, brigando ali na ponta, tentar subir, que aí sim vai ser um ano do centenário festivo para o América, né? E que respeita as tradições do clube. Né? Com certeza, que condiz com toda a história do América desde ao o longo- primeiro Campeonato Ao Brasileiro. longo desses 99 anos, no caso, 100 anos de vida, né? Pois é. Mas agora vamos falar do Atlético. O Atlético ontem recebeu o Palmeiras em casa e venceu com uma bela atuação, principalmente do Neto Berola, de Bernard e do Felipe Souto. Thiago, o Atlético ontem jogou como gente grande, né? Dá até orgulho de ver o Atlético jogar desse jeito. Há muito tempo eu não vi o Atlético jogar da forma que jogou. Mereceu a vitória. Óbvio, ainda tem seus problemas. O Cuca ainda está consertando algumas coisas, mas já vê um pouco mais distante esse risco de queda para a segunda divisão, né? O Cuca até tinha alertado na época que precisava de uma vitória que dissesse, depois dessa vitória, a gente vai conseguir sair dessa situação. Ao ganhar do Fluminense fora de casa, foi um resultado espetacular para o Atlético. Deu aquilo que o Atlético precisava, o gás a mais que ele precisava para a reta final do Brasileiro. Ganhando do Palmeiras, já abre uma distância da zona de rebaixamento. Pensar que algumas rodadas o Atlético estava a 4, 5 pontos do Ceará, hoje ele está com 4 pontos a mais que o Ceará. Ele ultrapassou o Cruzeiro, ultrapassou o Bahia também. O Atlético agora caminha perfeitamente para sair dessa situação, desde que arrume ainda alguns probleminhas que ele tem, como ficou comprovado, por exemplo, o relaxamento que aconteceu depois que os 2 jogadores do Palmeiras foram expulsos, né? Permitiu até quase um empate do Palmeiras, seria um desastre total na arena, lotada. Em 5 minutos, o Palmeiras fez o que não fez o jogo todo. Não fez exatamente, fez a com pressão. 2 a menos. Luan fez um gol com 2 a menos. Na jogadaça do Maicon Leite, né? Maicon Leite, E o Cuca até frisou. Aí eles tiveram 2 expulsos, só que a gente ficou sem 4, porque 4 relaxaram em campo, e nem quis citar quem foi, né? Mas dá para perceber mais ou menos. Mas enfim, valeu o investimento do Pierre, de pagar os 200 mil, né? Uhum. Que deu taticamente um jogador muito bom. Pierre anulou o Valdívia. Anulou, sem dúvida. Apesar de que, desculpa interromper, Enzo, do jeito que o Palmeiras estava, eu acho que o Atlético vencia o Palmeiras sem Pierre, com Pierre. Depende. Se tivesse com o Serginho, até sim, mas se tivesse com o Richard, não sei não. Complicado. Porque o Pierre está num momento muito bom da carreira dele, ele tem evoluído aqui no Atlético, mas ele não é um jogador que é de encher os olhos. Não. Ele é aquele jogador pro treinador. Assim como o Marquinhos Paraná foi pro Adilson Batista naquelas temporadas em que o Cruzeiro foi bem, o Pierre é hoje pro Cuca esse homem, né? Não pode colocar a responsabilidade do time nele, né? Jogou mal porque o Pierre... Não pode ser assim, mas ele é um jogador muito importante, né? O Atlético, esforçado. É engraçado que veio emprestado do Palmeiras porque não estava sendo aproveitado pelo Scolari. E hoje a gente não vê nenhum volante no Palmeiras que chegue nem perto do que o Pierre está jogando, né?
E o Atlético soube se aproveitar muito bem dessa crise no Palmeiras, essa confusão com o Kleber, com torcida, presidente, né, tumultos internos, que deixam o Palmeiras aí, acaba refletindo em campo, porque o Palmeiras já não vence há algumas partidas, acho difícil de correr o risco de cair, tá com 42, né? 41 pontos. 41 pontos, mas tem que ficar de olho aí, 6 rodadas, mas o Atlético soube se aproveitar muito bem disso, né? O Bernard, que você comentou que foi o destaque pela esquerda, ganhou todas do Cicinho, lateral do Palmeiras, que foi obrigado a fazer falta. Pelo menos 3 bolas na área o Atlético conseguiu lançar por conta desses dribles do Bernard, que apareceu muito bem, que desde que o Diego Souza veio e não conseguiu se adaptar, o meio do Atlético ficava ali sem opções e o Bernard na base que conseguiu dar essa liga. Conseguiu dar essa mobilidade, agilidade e força. O Bernard ele só precisa acertar as finalizações. Ele ainda finaliza muito mal. Ele ainda finaliza mal, porque tirando isso, é um jogador rápido, habilidoso, que chama para si a responsabilidade de ser importante, jogador que aparece o tempo inteiro, né? E que combate, ajuda bastante na marcação, algo que sempre foi muito exaltado pelo Daniel Carvalho, que é companheiro dele na armação de jogadas, né? O Daniel fica mais como cérebro do time e o Bernard como aquele jogador mais ousado. A gente falando de números do Atlético, hoje aparece com 29% de risco de jogar a segunda divisão ano que vem. Vocês acham que o Atlético já está fora? Como é que é? O que vocês estão achando? Pela evolução do time, dificilmente o Atlético joga a segunda divisão ano que vem? Dificilmente. Eu acho que tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, eles não vão disputar a segunda divisão ano que vem. Só que o Atlético vai... Tudo leva a crer, pela sequência até, principal, ajuda bastante também, que o Atlético vai se safar desse risco antes que o Cruzeiro. Primeiro porque tem mais pontos, a sequência é melhor e está mostrando mais futebol como um todo nesse segundo turno do que o Cruzeiro, principalmente nas últimas rodadas. As vitórias sobre o Santos, Fluminense e Palmeiras mostraram um Atlético que o torcedor do Atlético tanto quer ver. Porque o Atlético, o que o torcedor pensava era como o Atlético ia conseguir passar principalmente por Santos e por Fluminense, né? A vitória do Fluminense foi uma surpresa até mesmo para os alvinegros, né? E essa vitória contra o Palmeiras, na minha opinião, foi uma vitória esperada. É um adversário que não está assustando ninguém, nada, né? Que não aspira mais nada no campeonato. E o próximo adversário, que é o Grêmio está com nona colocação, 46 pontos, é mais um adversário que, na minha opinião, não aspira muita coisa. Não aspira mais nada no campeonato, né? Quer terminar o campeonato de maneira honrosa, talvez, mas os melhores adversários que um time pode pegar hoje na situação do Atlético e também na situação do Cruzeiro são esses times que não estão aspirando nada. Tanto que a vitória do Cruzeiro na semana passada foi contra o Atlético Goianiense, hoje está em 12º. Sim. Grande motivação do Grêmio nesse fim de campeonato foi receber o Ronaldinho Gaúcho no Olímpico, ganhar dele de virada, fazer 4 gols depois de sair perdendo por 2-0. Esse foi quase que o título do Grêmio nessa temporada, né? E o Atlético o Atlético pode ter uma motivação também de Celso Roth estar do outro lado, tentar dar um troco por aquilo que a reta final de 2009 que o Atlético não esquece. O que é uma injustiça, né, Thiago? Sim. Porque o Celso Roth foi o melhor treinador que o Atlético teve nos últimos anos. Eu sei, né? Sem dúvida. Nos pontos corridos, talvez é o melhor treinador do Atlético. Mas eu digo no sentido de ter perdido os títulos na reta final, o torcedor com certeza vai fazer uma pressãozinha lá sobre o Celso Roth. Os atleticanos reclamam muito do Celso Roth em 2009, mas era nítido que o Atlético não tinha força para chegar como, por exemplo, o Flamengo chegou, né? O Flamengo tinha um time de futebol armado ali com o Adriano Petkovic fazendo gol olímpico no Mineirão. Eu estava presente lá, pude ver esse gol ao vivo, um negócio inacreditável. Como que o Adriano, por exemplo, levava 2 caras no ombro como se fossem plumas, né? Então, essas histórias do futebol, de rixas, ainda tem a última, né? Que vai ser Cruzeiro e Atlético no final do campeonato. Será mesmo que é interessante pro atleticano querer o Cruzeiro rebaixado? Até que ponto isso é legal pro futebol? A gente não sabe, né? Mas eu acho que os atleticanos estão loucos para rebaixar os cruzeirenses. Até porque o Atlético caiu uma vez, né? E o torcedor do Cruzeiro foi a forra. Foi a forra. Né? Brincou bastante. Brincou mesmo. Em termos financeiros, em rivalidade... Uma perda muito grande. Uma perda para o Cruzeiro foi muito grande. Tanto é que o Cruzeiro... O Atlético já é nítido, né? O Atlético já é nítido, mas para o Cruzeiro foi uma perda muito grande. Porque ficou sem referência, né? Ficou sem campanha do Cruzeiro de 2006
foi fraco, o elenco, o time não tinha a própria referência. Até mesmo no Campeonato Mineiro, como o time perde um pouco da receita que tem, fica muito desvalorizado. Você vê essa diferença no próprio campo. Tanto que o Cruzeiro ganhou o Campeonato de 2006 até com relativa tranquilidade, né? Ele ganhou sobre o Patinga. Ainda sobre não foi Patinga. sobre o Atlético. 2 anos sem ir ao final. Foi muito tranquilo para o Cruzeiro ganhar esses campeonatos, né? Vamos ver o Cuca agora? Ele vai falar para a gente aqui no Esporte.com. A gente tinha duas opções: fazer um jogo sem emoção e ganhar 2-0 tranquilo, ou cheio de emoção e ganhar com as calças na mão, para não falar outra coisa. E preferimos outra coisa. Um jogo bem jogado, um gol lindo coletivamente, e quase pusemos tudo fora, porque em 2 homens a mais a gente descansou no campo. Então os 2 a mais que a gente tinha, descansou um lá na ponta, o outro lá, o outro no meio, e o Michael Leite fez uma jogada bonita, acho que o Luan fez o gol, vira outro jogo. Já tem um trauma de jogar com 2 a mais, né? E aí veio tudo aquilo para dentro do campo. O Palmeiras teve 3, 4, 5 escanteios, largou tudo o zagueiro para dentro, time alto, quase que você põe tudo a perder. Então, o que eu falei aqui, eu falei lá dentro para eles. Vamos enaltecer os 85 minutos que nós fizemos preciosos, principalmente no segundo tempo, a parte grande do segundo tempo que nós fizemos lindo, e tirar lições desse finalzinho de jogo que podia pôr tudo em xeque, tudo em xeque. E graças a Deus, Deus foi bom para nós conseguimos vencer e vamos enaltecer também o brio, a garra que teve o time do Palmeiras, que se jogou para o ataque como se fosse o final do campeonato e nos trouxe muitos problemas. E eu acho que a vitória no nosso caso foi merecida pelo que a gente fez durante 80 e poucos minutos. O Enzo tem alguns dados aqui para oferecer ao nosso internauta sobre os tabus que o Atlético conseguiu quebrar ontem, né Enzo? O que vale para a torcida é a vitória, é a situação, né, que o time consegue respirar, tá 4 pontos da zona de rebaixamento, mas tem alguns números para a gente analisar que são interessantes, né? O Atlético, há 10 anos, não ganhava dentro de casa do Palmeiras, né? Dentro de casa, dentro dos seus domínios, 10 anos sem vitória. Desde a 7ª rodada que o Atlético estava atrás do Cruzeiro, contando aí nessa rivalidade entre os dois, quem vai terminar na frente, desde a 7ª rodada, né, após aquele início vitorioso do Atlético, quando começou a cair, desde a 7ª rodada que o Cruzeiro estava na frente, agora o Atlético conseguiu superá-lo, e para o Neto Berolla esse jogo foi muito importante, porque há 24 partidas ele não marcava, o último gol dele foi contra o América, dia 10 de julho, né, tirou aí um jejum muito grande, isso. Um jejum muito grande pro próprio Berolla, que isso também dá moral pro cara, né? Na reta final ele conseguiu fazer um gol, dominou no peito, tocou no É um gol até muito difícil de fazer e muito complicado, bonito também, bonito, né? Vamos começar um pouquinho com os internautas. A pergunta do Charles aqui de Belo Horizonte, Thiago, é uma pergunta mais de especulação, né? O Cuca vai renovar com o Atlético? Vocês acreditam nisso? Se o Atlético for inteligente, renova. Porque o Cuca um grande treinador. Deu uma outra cara para o Atlético. O Cuca detectou no primeiro momento, quando chegou ao Atlético, que o Atlético não tinha lateral e não tinha um homem de cabeça de área suficiente para ajudar bastante na defesa. O que ele fez? Contratou o Carlos César, que ele já conhecia desde a época do Campeonato Mineiro. Quando ele estava no Cruzeiro, ele elogiou esse jogador, né? Jogava pelo Guarani, não sei. Ele jogou pelo Guarani de Divinópolis, né? Participou da campanha do Boa, nessa ascensão do Boa. Nem era titular, mas chegou a jogar alguns jogos, foi bem pelo Boa. O Boa chegou a ficar em 5º, né, na Série B, agora deu uma caída, né? E pegou 2 caras que estavam encostados, que já mostraram futebol, que era o Triguinho e o Pierre, como a gente já citou aqui, né? Porque ficar com o Patrick e Guilherme Santos, se mostrou bem isso no Campeonato Mineiro, não eram jogadores à altura da tradição do Atlético, né? Vamos ver a tabela de classificação. Antes a gente já vê os resultados da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí sábado o Botafogo com gol de Lucas Abreu ganhou do Cruzeiro por 1-0. O Santos no show do Neymar, que fez 6 gols, só que valeram apenas 4. 4-1 no Atlético Paranaense. Ceará 1, Fluminense 2. Esse resultado fantástico para o Cruzeiro, assim como do Furacão. No domingo, o Figueirense ajudando novamente o Cruzeiro e o Atlético bateu no Bahia por 2-1.
São Paulo e Vasco fizeram um jogo chato, ficou 0x0. O Corinthians ganhou por 2x1 do Avaí, novamente, um resultado favorável ao Cruzeiro e Atlético. O Grêmio de virada ganhou do Flamengo por 4x2. O Atlético ganhou do Palmeiras por 2x1. O Curitiba derrotou o América no Couto Pereira por 3x1. O Internacional venceu fora de casa o Atlético Goianiense por 1x0. Vamos ver agora a tabela de classificação do campeonato. O Corinthians lidera com 58 pontos, a mesma pontuação do Vasco, só que tem uma vitória a mais. O Botafogo vem logo em seguida com 55, o Fluminense vem com 53. O Flamengo com 52 também está na zona da Libertadores, seguido por Internacional com 51, São Paulo 50, Figueirense 50. Esses ainda a gente acredita que estejam na luta pela vaga na Copa Libertadores da América. O Grêmio 46, o Santos com 45 e o Curitiba com 45. Já não corre mais risco matemático de queda. O Atlético Goianiense, 42. O Palmeiras com 41. O Atlético com 36 ainda estão naquela fase que ainda pode jogar a segunda divisão ano que vem. O Bahia, o Cruzeiro, o Ceará, o Atlético Paranaense, o Avaí e o América, que na minha opinião lutam para se manterem na primeira divisão. O que a gente observa na tabela aponta um verdadeiro Rio-São Paulo. Sim. Né, com alternâncias ali de líderes, mais um Rio-São Paulo. E vai cair um Mineiro, o América, já está fadado a cair. Muito risco, um Catarinense, um Paranaense, né, o Atlético Paranaense e o Avaí. Um nordestino, Ceará ou Bahia também. E aí pode ser mais um Mineiro, mais um do Nordeste. Quer dizer, subindo aí a ponte, a Portuguesa ano que vem, e consolida cada vez mais um torneio Rio-São Paulo, né? Os últimos campeões, tirando o Cruzeiro de 2003, Cariocas e Paulistas. Sim. E na verdade, Enzo, o que me preocupa com relação a isso é o Rio Grande do Sul também não está chegando com força esse ano, o que a gente estava acostumado a ver nos últimos anos. E óbvio, como o Cruzeiro era o time que sempre chegava, não chegou esse ano, e o Atlético sempre fez campanhas medianas na era dos pontos corridos, essa tendência, na verdade, até com a divisão de cotas de TV, ela é aumentar, né? Porque não dá para Cruzeiro, Atlético, Grêmio Internacional, que ganham metade da cota, por exemplo, de Flamengo e Corinthians, jogarem contra eles. Competir contra esses times, né? E a cota de TV reflete também no patrocínio, né? Que estampa a camisa, né? Os valores são aumentando, muito diferentes. Isso só vai aumentando, né? Tenho mais uma última pergunta aqui, e não é sobre o Cruzeiro e nem sobre o Atlético, é sobre o Palmeiras, Enzo e Thiago. Ana Moura, aqui de Belo Horizonte, achou que o Palmeiras jogou com muito desinteresse ontem. Contra o Corinthians será desse jeito também? De maneira alguma. Aí é outra situação, né? Se der para tirar o título do Corinthians, o palmeirense vai fazer... Vai ser o título de do todas as Palmeiras. formas. Vai ser o título do Palmeiras a tirar esse título do Corinthians. O problema do Palmeiras, a gente vê aí, os jogadores de referência do Filipão, por exemplo, Thiago Heleno e Márcio Araújo, que o torcedor mineiro tem uma saudade. Não quer ver nem pintado. São os jogadores de confiança nele, quer dizer, a gente partindo disso, né? O Kleber está afastado, não joga mais com o Filipão. O Valdívia não é nem sombra daquele Valdívia. Então o Palmeiras é um time sem identidade, né? Que não... A briga do Palmeiras vai ser vencer o Corinthians. Né? E tirar o título do Corinthians, tirar o título né? do Corinthians, não aspira Caso, nada. obviamente, o Corinthians não consiga ganhar esse título antes, O Palmeiras né? acho que ainda pega o São Paulo, não pega? Na penúltima rodada. Na penúltima rodada, sim. Ou seja, o Palmeiras São ainda tem Paulo. essas duas motivações, tirar a Libertadores do São Paulo e o título do Corinthians. E vale lembrar que a gente sempre fala do São Paulo. O São Paulo está na 7ª posição com 50 pontos, só está a 3 da Libertadores. Exatamente. Apesar de não estar jogando aquele futebol que a gente está acostumado a ver, o São Paulo é sim um sério candidato a pegar essa Libertadores. Engraçado é o seguinte, que não tem, todo mundo comenta que não tem um time com cara de ser campeão. Porque o Corinthians tem um time para ser campeão, assim como o Vasco, assim como o Fluminense, assim como o Flamengo. Não tem aquele elenco que você diz... Eu estava assistindo o Ceará, eu estava vendo vários jogos, né, ao mesmo tempo, Ceará e Fluminense, aquele zagueiro do Fluminense, Rosário. Márcio Rosário, né? Ele é ruim demais. Ele é péssimo dos péssimos, cara. Como é que um jogador desses está no Fluminense que está brigando pelo título? O que ele fez no gol do Ceará foi absurdo. O Fluminense está na 4ª posição com 53 pontos, né? E hoje garantido na Libertadores.
Mas é isso, caros internautas. Eu gostaria de agradecer a presença do Thiago Prata aqui conosco. Muito obrigado, Thiago. Sempre é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Cabido, Enzo. E um alô aí para Juiz de Fora com o Tupi, subindo para a Série C, o nosso representante de Minas Gerais na Série C. E o Ipatinga, porque subiu para a Série B, não vai estar na Série C ano que vem, né? Então, boa sorte ao Tupi, que, diferentemente do Vila Nova, não conseguiu seu objetivo. O Vila Nova, infelizmente, não conseguiu seu objetivo, o Tupi sim. Muito obrigado, Enzo. Prazer tê-lo aqui sempre. Obrigado, boa tarde obrigado pelo convite. Vamos torcer pelos mineiros na próxima rodada, né? Para o Atlético conseguir um alívio maior aí, o Cruzeiro sair dessa situação e o América terminar com honra, né? O campeonato, né? Vamos ver se o América pelo menos consegue vencer uma fora, né? Então é isso, internauta. Muito obrigado e obrigado pela audiência. Até mais.